Olá, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A influência das fake news sobre o voto neste ano é dada como certa para os especialistas. Para tentar combater a propagação das notícias falsas no período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, já prepara ações com o Ministério da Defesa e a Agência Brasileira de Inteligência. As eleições americanas, em 2016, foram um exemplo para o mundo sobre a influência de conteúdo enganoso sobre o voto. O compartilhamento de fake news e de textos extremistas e de opinião disfarçados de notícias jornalísticas ganhou força frente a reportagens escritas por profissionais. Por aqui, as autoridades e empresas de tecnologia ainda elaboram planos de como o combate será feito. Ao menos, 2 decisões recentes do TSE sinalizam qual será o comportamento da Justiça Eleitoral diante de queixas de políticos contra a publicação e divulgações de informações consideradas falsas por eles. O Horizonte Debate de hoje, ao vivo, discute sobre a influência das fake news nas eleições. Você pode participar do programa enviando a sua opinião no nosso WhatsApp, no número 31 99642 8473. Participe conosco. Participam do debate Caio Lara, professor de Direito Constitucional da Dom Helder Câmara, Luciana Andrade, professora de Comunicação Digital da PUC Minas e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa em Conexões Intermediáticas da UFMG, e o professor Adriano Janturco, professor de Ciência Política do IBMEC. Alegria tê-los aqui, Caio, Luciana, Adriano. É um prazer. É preocupante isso que a gente está vivendo, em especial com as eleições dos Estados Unidos e da França tão recentes. Caio, qual que é a importância de se discutir, às vésperas da eleição mais importante dos últimos tempos, sobre fake news? Olha, a eleição americana, né, nos dá um exemplo preocupante. A eleição para o cargo de presidente, né, da maior potência econômica do mundo revelou o uso das fake news, né, como um fator determinante na eleição do Donald Trump. E, ao que parece, essa influência da fake news começou com algo completamente despropositado. Né? Alguns documentários relatam muito bem essa passagem de jovens na Macedônia, na cidade de Veles, jovens que não tinham muita perspectiva de vida, jovens do leste europeu. E uma forma deles ganharem dinheiro foi justamente ter um acesso à internet, jovens de 19, 20 anos, e eles começaram a produzir notícias sobre o Donald Trump e a campanha da Hillary Clinton. Mas notícias absurdamente falsas com interesse puramente em cliques, né? Eles criavam uma conta no serviço do Google, AdSense, e eram remunerados pelo total de cliques ali colocados. Então, alguns episódios ficaram famosos, né? Como, por exemplo, o episódio do chamado Pizzagate, que é uma afirmação absurda de que a candidata, então, Hillary Clinton, mantinha escravos sexuais em uma pizzaria. Por mais que uma afirmação dessa pareça absurda, né, isso foi pautado no debate eleitoral, né, e certamente influenciou o voto de pessoas menos esclarecidas. Caio, só para o telespectador da TV Horizonte entender, quando você monta um site com notícias absurdas desse tipo, eu me lembro que no Sem Fronteiras da Globo News, eles estiveram lá nessa cidadezinha, entrevistaram. São meninos de espinha no rosto ainda, que movimentavam milhões de cliques e acessos. Você monta um site e aí, nesse sistema do Google, quanto mais visitas você tem no site, mais dinheiro você recupera. Então, as pessoas sendo chamadas por algo desse tipo, Hillary Clinton com escravos sexuais em uma pizzaria, você tem milhões de pessoas acessando aquilo ali. E no outro lado da campanha, né, tem uma história também a respeito do Mike Pence, que hoje é o vice-presidente dos Estados Unidos. A fake news que fizeram dele foi que o Mike Pence teria passado por um processo de cura gay. Então, essas coisas absurdas geraram cliques, as pessoas se interessaram por aquilo. E o mais impressionante foi que esses cliques geraram tamanha repercussão, né, a quantidade deles, que a própria imprensa tradicional começou a pautar a eleição a partir dessas ideias absurdas, como, por exemplo, a Fox News, né, noticiou várias dessas fake news absurdas durante o processo eleitoral, o que tumultuou, tirou o foco das propostas, tirou o foco
né, do ideal de cada uma das candidaturas que estavam sendo apresentadas e prejudicou, né, por completo. Professora Luciana, eu me lembro de, há pouco tempo, o juiz Sérgio Moro tendo sido fotografado, eu imagino que juízes andam com aqueles grandes compêndios de direito, né? E ele se abaixou para poder plugar o computador dele na tomada de onde ele faria uma palestra. Então a cena fica parecendo que ele coloca a mão sobre um livro grande e ele se abaixa. E aí o fotógrafo tira uma foto daquilo ali, era simplesmente uma foto de bastidor. E o que essa foto girou, dizendo que agora Moro jurava sobre a Bíblia, de que a condenação de Lula havia sido algo sagrado. Professora Luciana, o que pensar nessa história toda? E é interessante esse ponto, porque a fake news ela não surge do nada, né? Ela tem um embasamento ali. Então já existe uma foto, e essa foto ela toma novas interpretações ali à medida que as pessoas vão compartilhando. Então é interessante notar que pega ali um fato, né? Tem um fato ali onde as pessoas tomam conhecimento, como a imagem é muito mais difícil da gente contestar. E à medida que as pessoas vão incorporando isso no seu discurso, tentando argumentar em cima de acordo com a sua crença, de acordo com o seu posicionamento político, eles vão repassando essa informação, né? É aquele negócio de quem conta um conto aumenta um ponto, né? Sim. Então, assim, eu trago aquela informação para a minha realidade, né? E coloco ali em cima disso uma história. E vou compartilhando, né? Então, pelo o WhatsApp, o Facebook, né, que são redes que realmente têm uma propagação maior de notícias falsas, isso dali, logo, ela toma uma proporção muito maior. Professor Adriano, como você tem visto esse processo todo, até mesmo como um estrangeiro? A Itália passa também agora por um processo político turbulento. A França passa por uma eleição, acho que muito parecida com a nossa, com polarização e um candidato outsider, vamos dizer assim, vencendo. Como que você observa esse processo todo? Então, é claro que o ideal seria ter um debate limpo, sem fake news nenhuma, etc. Eu não sei quanto isso é possível, né? Então, acho que, de uma certa forma, é complicado. De outra forma, ao mesmo tempo, as pessoas estão aprendendo, na verdade, a lidar com fake news, a distinguir, entre aspas, a resolver. É claro que é de forma sempre imperfeita. Então, a mesma sociedade já está se organizando. Existem sites, agências de checagem de fatos, por exemplo, ou sites de jornais que abriram uma seção específica exatamente para controlar, por exemplo, e fiscalizar fake news. Então, às vezes é muito difícil. Existem fatos que são evidentemente, objetivamente fake news. Existem outros que às vezes são mais subjetivos, é uma linha sutil, se é fake ou não, quando se trata de questões, por exemplo, não quantitativas, etc. Então, na verdade, existem já algumas pesquisas. É um fenômeno recente, então existem ainda poucas pesquisas. Mas algumas pesquisas mostram que o número de pessoas que acabam sendo convencidas pelas fake news, na verdade, é mais baixo do que se pensa. As pessoas compartilham muito, mas é mais para brigar mesmo online, no Facebook, etc. Para reforçar a própria visão. Para mandar para os amiguinhos, para essas briguinhas desse tipo. Agora, os jovens, especialmente, estão caindo sempre menos essas coisas, entendem sempre mais, têm mais familiaridade com a internet de forma geral. Então, de uma certa forma, a coisa está se melhorando já. Eu não sei se, por exemplo, existem diferentes formas de como lidar com fake news. Já antes, de alguma forma, por exemplo, difamação, é crime, podia se lidar com isso. Agora, o que aqui está acontecendo é que o TSE está lidando de uma forma específica que é diferente, por exemplo, do caso da França e dos Estados Unidos. Vocês acreditam, isso que o professor Adriano coloca, nessas ferramentas que o Facebook colocou, de que o WhatsApp colocou, de você checar as informações? Vocês acreditam que isso vai ser eficaz? Olha, contribui, mas a gente não conhece exatamente o algoritmo, né? A gente não sabe como ele age. Então, existe ali por trás também, claro que a gente está dentro de uma corporação de mídia, né? Uma visão de negócio. Não tem como. O Facebook é um negócio. E ele vive de que as pessoas estejam conectadas. Exatamente. Agora, anteontem, né, teve a revelação das 96 páginas que o Facebook tirou do ar. E aí tinha 3 canais do MBL, por exemplo. Como que foi feita essa triagem, né? Porque eles explicam, né,
por alto ali que tinha disseminação de conteúdo falso, eram perfis falsos, páginas que tinham um número maior desses compartilhamentos. Apenas para o telespectador também contextualizar, o MBL é um movimento digital de esquerda. Isso, Brasil né? Livre. Não, de direita. De direita, que foi muito atuante, que foi muito atuante na época do impeachment da presidente Dilma e que recentemente espalhou muita notícia falsa com relação à morte de Marielle Franco, né? Exatamente. Então, divulgando que a desembargadora falou, deixou de falar, e aí o deputado Fraga de Brasília havia colocado isso, e aí o Facebook vem e... Você acha que é uma seleção... Eu acho que é uma seleção ainda arbitrária. Né? A gente não consegue ter 100% de certeza de que tipo de conteúdo que ele está mapeando ali por trás. Né? E eles ficaram um pouco em silêncio depois disso, né? O Kim Kataguiri, que é um dos diretores lá do MBL, que estavam aparecendo muito, entrando em exposições e museus, e fazendo selfie, fazendo barulho. O caso do MBL foi muito curioso, porque... Eles resolveram protestar contra o Facebook. No Facebook. Fazendo uma live no Facebook, não é? E parece que o Facebook, quando tirou as páginas associadas ao MBL, não tinha feito a associação direta. E o MBL, ao reclamar, ele assumiu, né, nesse manifesto de reclamar a paternidade ou a maternidade das páginas, né? Sim, mas dos absurdos que estavam postando. Professor Adriano, rapidinho, participe conosco. A gente está caminhando agora para o finalzinho do primeiro bloco. Pelo 996428473, envie suas dúvidas, o seu questionamento, que eu pergunto para os especialistas. Nós vamos para um breve intervalo. Voltamos daqui a pouquinho.